Oi pessoal, vamos hoje continuar com o nosso trabalho utilizando a nossa arquitetura. Hoje o que será feito, a gente vai adicionar alguns métodos de validação, meios de validar os nossos Business Objects. Então vamos começar exatamente criando essa validação. Primeiro passo, a gente vai criar aqui essa pasta dentro do Business de Exceptions, que é onde a gente vai colocar as nossas exceções. No caso, a gente vai ter só uma nesse momento, que ela vai tratar exatamente problemas de validação no nosso Business Object. Então vamos criar essa classe. Validation Exception. Então essa classe aqui ela vai tratar exatamente de exceções que possam ocorrer nos Business Objects que a gente trabalha. Então aqui eu estou herdando exception, exatamente para a gente estourar a exceção se ocorrer qualquer problema na validação de algum Business Object nosso. Então aqui a gente vai colocar todos os nossos construtores. Nós vamos ter 4 construtores. O primeiro, que é vazio. O segundo, que é apenas com a mensagem. O terceiro, com a mensagem e com a inner exception, que a gente pode passar. Então, message, inner exception. E por último, serializable info e streaming context. Tá dando problema aqui, vamos ver o que é. Runtime. Então o erro, pessoal, que eu estou vendo aqui é que estava colocando o nome aqui errado. É serializable info e não serialization info. Isso. Que é exatamente o nosso objeto. Bom, então com isso a gente já criou a nossa exception, que vai ser estourada. E agora a gente vai criar uma interface. Eu vou criar justamente pelo recurso próprio do Visual Studio, não usando ReSharp, para ficar como padrão para qualquer tipo de visual que não tenha instalado o ReSharp.
Então, pessoal, aqui a gente criou a nossa exceção que vai ser estourada no momento que a gente estiver fazendo alguma validação, e aqui a nossa interface que os nossos Business Objects têm de estender para fazer exatamente o trabalho de validar as informações que estão presentes dentro dele. Então vamos agora fazer exatamente a implementação dos Business Objects utilizando esse Validate. Então o primeiro passo que a gente vai fazer é ir em cada um dos nossos Business Objects e estender o nosso Validate, nossa interface iValidate. Uma vez estendida, a gente vai fazer agora a implementação da nossa validação, que vai ser responsável por validar as informações do nosso Business Object. Bom, então pessoal, a gente vai ter de fazer isso em todos os nossos Business Objects. Então vamos ir adicionando. Então eu vou adicionar aqui em todos. Pessoal, esse passo que eu estou fazendo, existem formas melhores de fazer validação nos nossos Business Objects, só que nesse momento seria necessário um pouco mais de esforço, mais tempo para fazer esse processo. Então acredito que fique talvez para um próximo vídeo ou algum post específico de como melhorar essa forma de validação dos nossos Business Objects. A ideia de como melhorar essa validação dos nossos Business Objects seria utilizando a anotação. A anotação é algo que acho que para quem quem trabalha com Java já vai estar bem acostumado, familiarizado com a anotação. E .NET ele é muito chamado também de atributo, que na verdade é a forma adequada que a gente chama justamente anotação para .NET. E a ideia é que a gente fizesse anotações para validar essas informações dos nossos Business Objects. Então essas próprias validações iam ficar bem mais fáceis de gerenciar e de validar os nossos Business Objects. Com essas anotações, a gente teria uma biblioteca que seria responsável por validar o nosso código. Então, por exemplo, a gente criaria uma validação que valida o CPF, né, de um determinado Business Object. Com isso, apenas de declarar aquele campo como um tipo CPF, ele já é pré-validado. Então a gente não vai fazer implementação repetida de código e ter de ficar implementando igual a gente está colocando, adicionando as validações nos métodos diretamente. Então a gente só associa aos campos de acordo com a validação. Eu vou fazer uma validação simples desse validate, do category, para vocês verem o seu uso. Então, quando eu estava falando que a gente poderia fazer anotações, a gente poderia ter uma anotação, por exemplo, desse tipo, required, que ela diria o quê? Que esse campo aqui é requerido. Né? Então, esse tipo de anotação, né, poderia ser a nossa validação. A gente poderia continuar com os métodos de validate para fazer validações customizadas, mas usar anotações sobre os nossos métodos para facilitar o nosso trabalho de validar os Business Objects. Bom, então vamos fazer esse trabalho de validar o nosso Business Object.
Então, vamos agora criar uma biblioteca que ela ficará responsável por guardar esses códigos que vão fazer a nossa validação. Então, esses códigos vão ser responsáveis por pré-validar os nossos campos dos nossos Business Objects. Então, a gente vai criar uma biblioteca, né, que vai ser composta exatamente o que? Dentro do nosso frameworks. Então, a gente vai criar aqui um novo projeto responsável por executar validações dos nossos Business Objects. Então a gente vai colocar aqui, arquitetura.validator, que ele seria responsável por realizar as validações dos nossos Business Objects. A gente vai selecionar aqui a pasta Frameworks para guardar o nosso projeto. Então, uma vez criado esse projeto, a gente vai fazer a implementação de algumas classes para fazer a validação dos nossos códigos, dos nossos Business Objects. Então, eu vou colocar aqui o nome dessa classe, Validate Fields. E essa classe aqui será onde a gente vai fazer a implementação de alguns métodos que validam, fazer algumas validações por padrão de alguns campos. Então, essa validação que eu estou colocando, pessoal, ela é bem simples e a única coisa que ela faz é o que? Verifica se o objeto é requerido. Verificar se o objeto é requerido ou não é simplesmente passar o que? Verificar se ele é nulo. A gente poderia simplesmente estourar a exceção se esse objeto aqui já viesse nulo. Então é uma questão de opção. Só que para a gente fazer isso, a gente ia precisar mover esse exception, validation exception, para dentro do nosso pacote validator. Porque não seria legal o validator, sendo um framework, herdar o que? Ter referências desse nosso projeto de business. Porque a gente estaria acoplando o que? Uma camada, um projeto de business a um framework. Então não seria o ideal. O que a gente poderia fazer realmente era isso, a gente colocar a exception dentro, esse validation exception, dentro do nosso framework. Bom, feito isso, a gente vai validar um campo. Já estava me esquecendo. Antes de fazer isso, a gente precisa adicionar referência ao nosso projeto validator. Feito isso, validate field, acho que eu devo ter pego, validate fields, ponto validate required. Então aqui, nesse objeto, pessoal, a gente vai passar qual objeto, qual campo que será validado. Se ocorrer qualquer problema nessa validação, a gente vai estourar um validation exception, falando o que? Field name required. Bom, eu continuo a nossa explicação no próximo vídeo, pessoal.